Hola chiquillos, un saludo a todos, un abrazo. El video de esta semana entonces va a ser un poco distinto. Nosotros tenemos la predicación de nuestro pastor, que es nuestro coordinador de misiones internacionales desde Brasil, que es el discipulador, mi discipulador, su esposa es discipuladora de Ana, mi esposa. Entonces, que es el pastor Wagner y la pastora Mara. El pastor Wagner va a estar predicando para nosotros. Va a estar todo subtitulado. Espero que les guste mucho el video. No te olvides que si te agrada el video, deja tu like. Si te agrada el canal, si te gusta el trabajo que estamos haciendo, te inscribes en el canal y puedes compartir el video con todos tus amigos. Bueno, un abrazo a todos y vamos al video. Bom dia, queridos. É uma grande alegria e satisfação poder estar falando com vocês. Nós gostaríamos, muito de poder estar com vocês aí nesses dias, Estávamos programados para estar aí e acabou não acontecendo por causa do Covid-19, mas sei que isso ainda vai poder acontecer e nós sabemos que Deus ainda vai providenciar isso para nós. A gente vai poder ter um tempo junto com vocês. Gostaríamos muito de poder estar aí nesses dias, mas pessoalmente não pudemos estar, Eu e a Mara, a gente gostaria de pessoalmente poder conhecer vocês. A gente tem conhecido primeiro por aquilo que a gente tem ouvido falar, Daquilo que o Ricardo e a Ana partilham conosco e compartilham conosco, e também daquilo que nós temos visto, Do empenho de cada um de vocês como igreja aí no Chile, na cidade de Santiago. Sabemos do empenho de cada um de vocês, ficamos muito felizes aí agora com esse processo do novo templo. Gostaríamos muito de estar aí para conhecer esse novo local, ficou muito bonito e realmente não pudemos estar por causa do Covid, mas logo a gente vai poder estar com vocês. Vai ser uma grande alegria poder partilhar do amor de Deus e estarmos juntos aí, partilhando aquilo que Deus tem feito, Não só com vocês aí, mas também nas nossas vidas, E em todos os lugares onde Deus tem permitido também a gente poder passar. Eu queria aproveitar no dia de hoje e partilhar uma mensagem com vocês. Já que nós não vamos estar aí pessoalmente, eu queria partilhar uma mensagem da parte de Deus para o meu coração e para o teu coração no dia de hoje. E essa palavra se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. É um versículo bem conhecido e ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta palavra durante muito tempo ela entregou muito meu coração. Por quê? Porque quando eu lia ela eu sempre ficava imaginando e pensando, Mas como é que alguém pode ser mais que vencedor? Como é que alguém pode ir além de um vencedor? Quando o vencedor ganha uma corrida, ele subiu num patamar e ali ele permanece, O local mais alto é do vencedor. E quando Paulo escreve essa carta, e o capítulo de Romanos, principalmente o capítulo 8, é muito conhecido, Que vem falar que nada nos separa do amor de Deus, E nós vamos permanecer na presença do Pai, independente das dificuldades, das crises. E isso sempre entregava meu coração, dizendo, como é que a gente pode ser mais que vencedor? E um dia, lendo um livro do pastor Luciano Subirá, e esse livro é o Agir Invisível de Deus, e num dos capítulos ele cita esse versículo e ele fala sobre isso, e ele diz assim: olha, o que a gente precisa entender nesse versículo não é o que ele fala no final, mas é o que ele fala no início, quando ele diz assim: em todas estas coisas, em todas estas coisas. E nós temos vivido agora um tempo difícil. Nós temos vivido agora um tempo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, sem imaginar o que pode vir ou não acontecer nos próximos meses, semanas, dias, Uma insegurança no mundo, uma insegurança nas cidades, no país. E a palavra do Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo, ele diz assim: mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores. E o que ele está falando é disso mesmo, porque no versículo 35 ele diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser tribulação, vai ser angústia, vai ser perseguição, vai ser fome, vai ser nudez,
perigo ou espada? Aí ele diz assim, nada pode nos separar desse amor. Então, quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso, de sermos mais que vencedores, ele está dizendo assim, quando nós passarmos por tudo aquilo que Deus permite que nós venhamos a passar, não é Ele que causa, mas Ele permite, para que haja em nós, no momento da vitória, saber que nós fomos moldados, tratados por Deus, fomos ministrados de uma forma tremenda, em áreas talvez da nossa vida que a gente nunca imaginaria passar. Há 2 semanas atrás eu estive pregando aqui na igreja, também via online, né? Não é de outra forma, e eu citei um pouco disso, falando desta realidade de que Deus está promovendo algo novo na vida de cada um de nós como filhos dele. Deus está promovendo em nós, fazemos experiências que talvez há tempo nós não vínhamos fazendo dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Nós estamos usando de uma forma hoje a tecnologia que como igreja nós ainda não estávamos usando, e Deus está permitindo coisas boas, e nós vamos sair desta crise, vamos sair desta angústia, vamos sair dessa dificuldade mais que vencedores. Ou seja, nós vamos vencer, e além de vencermos, nós vamos experimentar coisas novas daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A palavra do Senhor, lá em Tiago 1, no capítulo 2, aliás, no Tiago capítulo 1, dos versículos 2 a 4, deixa eu ler para você, ela diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que desafio! O Tiago nos lembra assim que é no meio das lutas que nós vamos nos tornando vencedores e vamos sendo moldados por Deus. E como ele diz ali, as nossas deficiências vão sendo tiradas. Aquilo que talvez nos impedia de viver coisas maiores e melhores da parte de Deus, isso vai sendo tirado da nossa vida e a gente vai podendo viver verdadeiramente o que o Senhor tem para nós. Há um outro texto, lá em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 7 a 9, que ele diz assim, Hebreus 5, do 7 até o 9, ele escreve assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Hebreus 5, do 7 a 9, ele diz assim, e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos venham a lhe obedecer. Queridos, isso é fantástico. O autor de Hebreus, ele diz assim para mim e para você, Jesus precisou se tornar mais que vencedor. Jesus não foi só vencedor, ele se tornou mais do que vencedor. Jesus, por aquilo que ele sofreu, por aquilo que foi difícil na sua vida, por aquilo que talvez o fez chorar, o fez sofrer, nisto, o autor de Hebreus diz, nisto ele foi aperfeiçoado. Ele deixou de viver talvez as suas limitações por causa do sofrimento. E muitas vezes para nós, como filhos de Deus, é difícil entendermos isso. Porque a gente acha que aquele que anda com o Senhor não passa por dificuldade. Aquele que anda com o Senhor não vive lutas, não vive crises. E eu já ouvi crente dizendo isso nessa época agora, dizendo assim, não, mas o Senhor não vai permitir isso chegar até a nossa casa. Sim, eu creio, nós devemos orar e clamar por isso. Mas também precisamos saber que Deus é um Deus que quer nos fazer mais que vencedores. Não só sermos vencedores ao final desta crise do Covid, não só sermos aqueles que vão agora dizer assim, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, mas ao final disso nós podemos dizer assim, o Senhor nos deu vitória, mas nós nos tornamos mais que simplesmente uma vitória. Deus nos tratou, Deus tirou as nossas deficiências, Deus nos aperfeiçoou em tudo isso. Deus nos fez
novos no processo daquilo que nós precisamos e podemos viver com o Senhor. A grande dificuldade é a forma que nós encaramos isso, porque no próprio texto de Romanos, lá um pouquinho antes, alguns versículos antes, Romanos 8, 28 vai dizer assim, que o versículo que os cristãos gostam de dizer muito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que Deus faz. Não são só as coisas boas que vão cooperar, mas são também as difíceis, que vão nos transformar e vão nos fazer viver o processo do maior que Deus tem para a nossa vida. E eu não tenho dúvida que Deus tem sempre o maior para você. Eu não tenho dúvida de que Deus tem sempre o melhor para a tua casa. Eu não tenho dúvida que Deus tem sempre o melhor para a tua família, para a tua igreja, para a tua cidade. A pergunta é: de que forma nós estamos encarando isso? De que forma nós estamos nos posicionando diante de toda essa situação? Será que tem sido um tempo de eu aproveitar e olhar para mim mesmo? Olhar para a minha vida? Como tem sido a minha vida com o meu Deus, com o meu Senhor? Como tem sido o meu relacionamento da minha vida diária com o meu Senhor? Eu tenho aprendido, eu tenho conhecido, eu tenho ouvido a sua voz? Como é que tem sido o meu relacionamento dentro do meu lar, dentro da minha casa, com a minha família? Que experiências eu tenho tido? O que é que eu tenho percebido que precisa de mudança dentro do meu lar? Aproveitando esse tempo que muitos estão ficando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós precisamos sair desse momento daqui a alguns meses, declarando que nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. A Bíblia no Velho Testamento, ela cita um homem, e eu gosto demais dele, lá em Gênesis, a história do José. E a história do José sempre me fascinou por ver um homem que desde a sua infância entendeu o chamado que Deus tinha para a sua vida, entendeu o que Deus havia preparado para ele e se dispôs a viver dessa forma, se dispôs a andar dessa forma em tudo que vinha a fazer na sua história. E no final, do texto, lá em Gênesis, no último capítulo, no capítulo 50, quando ele já está no final da história aqui, no versículo 20 diz assim uma palavra: vós na verdade, é ele falando, José falando, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, que bênção é quando eu e você podemos ter essa consciência no coração, de que mesmo que haja um intento do mal contra a minha vida e a tua vida, Deus tem poder para transformar isso em bênção e mudar a minha história e transformar aquilo que eu vivo até aqui, para que eu viva coisas novas da parte de Deus. Eu achei muito interessante, essa semana está correndo um postzinho aí, nos status, no WhatsApp, nos Face, e que diz assim, que o diabo aparece assim, tá vendo? Eu consegui tirar todo mundo dentro da igreja. E aí Deus responde assim, eu consegui fazer uma igreja em cada casa. Deus sempre vai transformar, Deus sempre vai fazer com que aquilo que pareça difícil venha e se transforme em bênção na minha vida e na tua vida. José viveu dessa forma e foi alguém tremendamente usado por Deus. Agora, uma coisa importante também disso tudo, eu preciso aprender a ser paciente. Porque uma das grandes dificuldades hoje, eu vejo na Igreja de Jesus, ela quer viver com Deus da mesma forma que ela vive com o resto do mundo. E desde quando iniciou-se na história do mundo os fast food da vida, a dependência do digital, da internet, a rapidez, tudo tem que ser muito rápido. Com Deus parece que a gente age da mesma forma. A gente acha que Deus às vezes parece muito demorado em todas as coisas e não se aprende, não se torna mais que vencedor com Deus, sendo apressado nas coisas. Pelo contrário, se torna mais que vencedor, aprendendo a esperar. Eu quero ler um texto com você, ali no livro de Hebreus, no capítulo 6, quando fala do Moisés. E no capítulo 6, no versículo 11 e 12, ele diz assim, deixa eu ler para você aqui. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança.
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor de Hebreus diz que há duas coisas que nos fazem se tornar mais que vencedores, herdando as promessas daquilo que Deus tem para nós. Ele diz a fé, e cada um de nós sabe que a fé, ela vem com a busca da presença, a intimidade com Deus, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, aprendendo a ouvir aquilo que Deus fala conosco pessoalmente. É muito importante ouvir pregações, é muito importante você ouvir pessoas que tragam palavra da parte de Deus para você, mas o quanto você tem ouvido da parte de Deus? O quanto você tem sido alguém que tem se colocado na presença realmente para ouvir a voz do Senhor? Eu queria lembrar você, se conquista as vitórias pela fé, e aí o próprio texto diz pela longanimidade. Aqueles que aprendem a esperar com paciência, isso é longanimidade. Aprender a esperar diante do Senhor. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor falando do grego, do hebraico, né, e tal, e aí ele diz que a palavra usada nesse texto é hupomoné, esperar, a tradução mais correta seria esperar quando não se tem remédio, mesmo estando doente. É confiar e esperar num Deus que sabe que esperar e confiar num Deus que nós sabemos que tem poder para mudar e transformar todas as coisas. Por isso eu gostaria de animar teu coração em tudo aquilo que você tem vivido. Eu gostaria de dizer para você que assim como o Senhor nos ensina a vivermos dessa forma, assim também o Senhor quer que eu e você viva dessa forma. O texto ali de Hebreus, ele continua, né? Porque ele vai falar do Abraão, e ele diz assim, o Abraão, né? E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. De que forma você tem esperado? Como é que está o teu coração nesses dias? De que forma você tem se posicionado diante do Senhor, diante das situações que às vezes afligem o teu coração, das preocupações? Eu não sei muito qual é a realidade hoje, né, econômica no Chile, mas aqui no Brasil as situações têm ficado difíceis, têm ficado complicadas. Pessoas têm, o povo, ao contrário disso, vamos ver as coisas boas, né? O povo tem se mobilizado para auxiliar pessoas, muitos, né, as igrejas, né? Nós como igreja aqui temos auxiliado, indo ao encontro de auxiliar muitas pessoas, famílias. Isso tem sido bom, mas a gente percebe que dia a dia a situação, o cerco tem ficado cada vez mais apertado. Pessoas têm passado por lutas, por dificuldades, por crises, as situações estão ficando realmente complicadas. E a grande pergunta é de que forma eu e você temos encarado isso. A grande pergunta é de que forma eu e você temos nos posicionado diante dessas situações. A grande pergunta é de que forma eu e você temos nos colocado na presença do nosso Deus. Nós vemos assim o Abraão, né, sendo o exemplo disso para mim e para você, de um homem que aprendeu, e como diz o texto, né, ele aprendeu a perseverar com paciência, a esperar no caso, né, com paciência. Eu acho que esse também é um desafio que eu e você precisamos viver nesses últimos tempos, sabendo que temos um Deus que tem cuidado, tem guardado, tem nos protegido, mas Deus também quer nos ensinar coisas. E eu queria desafiar e animar você em relação ao teu coração, dizendo assim, o quanto você está aprendendo com tudo isso. O que é que Deus tem ensinado para a tua vida? O que é que Deus tem trabalhado, né, no teu coração? O que é que Deus tem realizado? Que áreas você tem percebido na tua vida onde Deus quer ministrar ao teu coração e quer trazer transformação? Por isso eu quero animar o teu coração. E eu gostaria de encerrar essa palavra lendo contigo o final desse versículo. Porque no versículo 37 de Romanos 8, ele diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí no 38 ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes,
Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a grande promessa para aqueles que se tornam mais que vencedores. Nada nos separa do amor de Deus. E nesse tempo de uma reclusão meio forçada, nesse tempo de ter que estar vivendo um momento realmente difícil, complicado, às vezes até com incertezas, como eu falei no início desta palavra, eu queria lembrar você que é um Deus que quer levar você para coisas maiores e que nada nesse mundo, nada vai poder fazer separação de você e do teu Deus e do teu Senhor, nada. Não vai ser altura, profundidade, principado, potestade, nada. Todas as coisas Deus vai transformar em bênção na minha vida e na tua vida. Mas eu não posso perder a oportunidade e aproveitar. E a pergunta sempre no meu coração e no teu coração é esta: o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que precisa ser moldado ainda na minha vida, no meu coração, de tal forma que eu viva o melhor que Deus tem para mim nessa terra? Que eu não venha viver somente aquilo que eu acho que é bom, mas que eu possa viver aquilo que Deus tem de melhor. Eu quero que, o meu desejo é que essa palavra realmente possa permanecer firmemente na tua vida, no teu coração. Eu quero continuar sempre orando por vocês, eu e minha esposa, a Mara, nós sempre estamos orando, clamando por essa igreja. Oramos sempre muito pelo Ricardo, pela Ana, para que Deus traga sabedoria, discernimento a eles, também na condução aí dessa linda igreja. E o nosso desejo é poder estar com vocês o quanto antes. As passagens já estão compradas, agora temos que aguardar quando os voos serão liberados, para podermos estar aí com vocês. Creio que serão tempos de bênção, de graça. Mas antes de encerrar, eu gostaria de orar, para que a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, possa visitar a tua vida e a tua casa de uma maneira poderosa no dia de hoje. Vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, apresentar a vida, Senhor, dos meus irmãos aí no Chile, Pai, na cidade de Santiago e talvez outras cidades, Senhor, que no dia de hoje podem estar nos acompanhando. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a vida desta nação, Pai. Pai, que toda armadilha, todo engano, Senhor, que o inimigo queira se aproveitar, Deus, também nesse tempo desta pandemia, Pai, do Covid-19, que Tu, ó Deus, entres com providência, Pai, guardando, protegendo, amparando, ministrando, ó Deus, de uma forma poderosa, Pai, na vida desse país, guardando, Senhor, esta população, guardando, Senhor, as famílias, as pessoas, de uma forma plena e completa, Pai. Estende a Tua mão. Mas, Senhor, a nós que somos Teu povo, ó Pai, precisamos aprender que a Tua palavra nos ensina que nós precisamos sair dessa situação mais do que vencedores. Senhor, se é tempo de tribulação, de angústia, nós queremos realmente, Senhor, sairmos dessa situação, não só vencedores, mas mais que vencedores. Aqueles, Senhor, que puderam ser moldados, tratados, Senhor, ensinados pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus, de tal forma que possamos realmente, Senhor, viver o Teu propósito de maneira plena e completa. Pai, eu quero abençoar cada uma das famílias, Senhor, também da Igreja Fonte Church. Senhor, visita-nos, cada um deles, Pai, com poder, com graça, protege, Senhor, traz sustento, ó Deus, supre as necessidades. Senhor, como diz ali a Tua palavra, Pai, com Teu servo, Senhor, o profeta, Pai, envia os corvos, Deus, traz sustento, Senhor, na vida desta igreja, Senhor, também na vida, Pai, dos pastores, Ricardo e a Ana, protegendo, guardando, Senhor, e concedendo, Deus, o Teu sustento em todas as áreas, Pai. Eu quero, Senhor, abençoar a vida desta igreja e declarar sobre eles, Deus, a Tua bênção, a Tua vitória, Deus, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Logo, logo vamos estar juntos aí e vai ser um tempo de grande alegria. Deus abençoe. Tudo de bom.